Boa tarde, minha gente. Vem chegando aqui junto, Entre Família no ar, ao lado aqui do meu companheiro de todos os dias, Cris Magalhães. Boa tarde, tudo bom? Vingado o quê, amigo? Ah, imagina, essas coisas aí, ó, são... Não tem menor importância. Passou. O importante é aqui, a nossa conexão, a nossa amizade. Em detrimento das suas zoações, né, gente? Tá perdoado, em nome de Deus. Quando eu sou recebido com esse carinho, eu fico até constrangido, porque o amor constrange, o amor de colega, criando essa jornada diária aqui. Os bastidores estão um pouquinho diferentes, mas... Mas faz parte. Mas, gente, chegou a sexta-feira! Chegou sexta-feira, pois é, isso que a gente comemora a segunda aqui, tá? Comemora a segunda, terça, tudo. Todo dia é dia de alegria. Todo dia é alegria. Claro que sábado é um dia diferente, nós gostamos por demais. Você não sabe ainda, descubra que é fantástico, bênção. E essa semana foi, assim, abençoadíssima, passou tão rápido, programas super legais. E hoje não vai ser diferente, porque hoje está recheado de coisas para você. Hoje vamos falar sobre... Ela produziu essa semana, a produção dela. Temas extraordinários. Existe uma delas, mas é boa. Parabéns, gostei. Eu, falando sincero, curti a semana. Parabéns. Curtiu? Obrigada. Bem produzido. Feita com muito carinho para você aí de casa. E hoje tem a volta do quadro Canal da Mãe. Hoje vamos falar sobre essa etapa da infância para a adolescência, né? Muitos pais às vezes se assustam, de repente está ali uma criança, né, num comportamento ali X, e aí de repente virou adolescente, mudou, tá rebelde, tá respondendo, tá sei lá o quê, não conversa mais com ninguém. E aí? Como que a gente pode entender essa fase? A gente vai ter uma especialista que vai ajudar a gente a entender isso. Vou dizer mais, e falando um pouquinho da perspectiva do adolescente, né? Imagina só, gente, hormônios à flor da pele, puberdade, a menina, né, primeira menstruação, aquela coisa toda. Horrível, gente. Né? Às vezes tá uma distância, a família não tem uma linguagem. Ela não consegue, às vezes, não tem uma conexão com a mãe para abrir, que seria aquela parte do conforto e tal, mas ainda não consegue falar, esse tipo de assunto não rola, não tem diálogo. Um exemplo, a rebeldia. Quando o pai lida com o adolescente, esquece de quem ele é, ou traz uma realidade que não existe mais. No meu tempo, e por exemplo, seu tempo, princípios continuam, eu concordo com você. Agora, gerações diferentes, existe uma linguagem diferente. E outra, minha mãe não sabia nada de hormônio. Que hormônio? Manda, né? Hormônio não vai ter Dona comida Neuza aqui em era casa. assim, Dona Neuza? Não, brincadeira. Eu acho que não, minha mãe é Maria boazinha. Paciência. Dona Neuza, 1,5 m de amor. Desse tamanhozinho assim, ó. Quando eu gosto de beijar minha mãe, é assim, ó. Eu abaixo ela aqui, assim, pequenininha, chaveirinho. Sua mãe teve que exercer bem a paciência nessa fase, joelho né, no chão. Aquela mulher, joelho no chão. É isso, gente. Hoje vamos discutir sobre isso e no quadro Canal da Mãe também tem muito mais sobre esse assunto para você, com algumas coisas bem engraçadas e legais. Então não perde não, o Entre Família volta já. Muito bem, estamos de volta. Esse intervalinho rapidão deu... não consigo nem tomar água, calma, relaxa, vai ter tempo durante o programa para você fazer o seu chá, não sei se você está terminando organizando a casa, você está em outro fuso horário, em outro país, temos aqui os nossos irmãos, né, da Angola, gente que nos acompanha na Europa, né, através do NT Play, vem com a gente. E o seguinte, a gente quer essa interação, porque essa pauta é muito bacana que a Suzane fez, mas a gente constrói esse programa para você e com você. Então a gente sempre pergunta aí, como é que você está lidando com essa transição aí, né, da infância para a adolescência? Já passou, quer contar um pouquinho de uma história? Olha, comigo foi assim, com outro filho foi diferente, né, porque o pessoal quer uma receita pronta. Um exemplo, como é que está na sua casa? Tem alguma dúvida em relação à filha que está passando? Pode mandar de forma anônima, mas o importante é você participar, porque o nosso canal está aberto, né, Suzane? Super aberto, e você aproveita hoje que a nossa psicóloga vai estar aqui, que lida diariamente com isso no consultório e vai poder te ajudar respondendo as suas dúvidas, ajudando numa situação, às vezes, complicada para você aí em casa, tá bom? E também o contrário, né, Cris? Se você tem uma história muito legal de uma relação super, assim, divertida e alegre com seu filho, conta pra gente aqui. Eu sei que não tem essa coisa muito de receitinha, mas existem algumas coisas que funcionam muito bem, então você pode compartilhar aqui com a gente, tá bom? Fechou. Vamos à nossa sala da verdade. A gente falou no telefone? Não, né? A gente sexta-feira, espero já dar processar. Tipo, pega aí, sabe? Tipo, abre a geladeira e pega o nosso WhatsApp. Casa é tua. Mas vamos falar. Tá aqui, ó. Tá vendo esse QR Code? Passando aí, você pode apontar a câmera do seu celular e entrar em contato com a gente para contar a sua história e pegar esse númerozinho aí e anotar aí, tá bom? Fechou? Tamo junto aí. Chega na geladeira do WhatsApp, vai pegando, vai se servindo. E agora ela que tá estreando aqui, né, Suzane? Estreando com a gente, Débora Moreira, psicóloga, atua na área de psicoterapia infantil, adolescente e adulto. Débora, seja bem-vinda ao Entre Família, a primeira vez.
Obrigada aí pela oportunidade, né, de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar participando aqui no Novo Tempo. Espero que eu ajude aí com algumas informações, respondendo as perguntas. Com certeza, vai ajudar todo mundo de casa. Nós estávamos falando, né, Cris, sobre essa questão da transição ali logo no começo e tal, mas existe um momento, assim, a gente poderia te perguntar quando que acontece essa transição da infância para a adolescência? Olha, o momento depende muito de cada um, né? Mas a gente fala que dos 12, 13 anos, a gente sente que as mudanças aconteceram mais fortes, né? A gente até brinca que, às vezes, se os pais não vão para o consultório, os filhos vão. Alguém acaba indo na cidade. Porque a gente vê que é quando começa a explodir mesmo os hormônios, as vontades, né, os questionamentos. E aí se torna um pouco difícil para os pais lidarem com essa fase. As meninas, às vezes, tendem a ficar na adolescência um pouquinho mais antes, né? Com a menarca, e os meninos tendem a ir para os 14 anos, né? Quando eles crescem um pouquinho mais. Ah, por isso que a mulher amadurece mais rápido, então? Não, eu creio sim. Nas experiências, não é questão de puxar a sardinha para a mulherada, mas... Não, mas pode, a gente deixa. Não é... Eu digo que o homem teria que ter um mínimo 5 anos de diferença da mulher para dar uma... Isso, claro, cada caso é um caso, então, eu estou falando no geral, não é relacionamento aqui, vamos deixar para o outro lado, mas a mulher amadurece mais rápido. Mas um exemplo, eu queria te perguntar uma coisa. Fala-se muito, né, que existe um luto nessa fase e que ele subliminarmente não está percebendo, porque ele, tipo, deixei de ser o bebê, deixei de ser... Né? E claro que é um degradê, é uma transição, só que não deixa de você ter aquele luto. Gente, eu estou passando por outra fase. E fala-se muito, Débora, também, que é a oportunidade dele de se ver sem os pais. Qual é a minha versão agora, com as minhas realidades, né? E às vezes, eu olhando para esse background, não estou puxando sardinha também para essa geração, mas hoje tem muito mais coisa para você validar nessa fase. Poxa, o jeito de estudar é diferente, as redes sociais, no que você está nessa transformação, onde o corpo cresce meio que desalinhado, os braços maiores que o corpo, tem-se o bullying muito mais amplo. Então, é uma fase que você vai se ver sem os pais, você está lidando com o luto e nós temos um background diferente do que o pai viveu, né? Então, como é que você equilibra essas melancias lá no seu consultório? Não, realmente é muito diferente. Essa geração, ainda mais com a pandemia, né? Ela viveu, uma adolescência incomparável com os pais. E às vezes os pais querem comparar, né? Mas é incomparável, é muito diferente. O adolescente, ele vive essa busca da identidade dele. Ele quer descobrir quem ele é. Então, se ele não descobre, ele fica muito inseguro, né? É uma fase muito mais difícil. Ele vai procurar independência, autonomia. Inclusive, a autonomia do adolescente tem que ser trabalhada antes da adolescência, para que ele não chegue na adolescência e se veja perdido. Porque os adultos têm a tendência de quê? Achar que o adolescente é um adulto pronto, que ele já tem que pensar igual um adulto. Esquece que ele também está numa etapa de desenvolvimento. E aí, nessa cobrança, exige que ele... não, eu já pegava ônibus sozinho, eu já fazia isso, aquilo, mas antes não deu autonomia para ele. Então, não deu esse processo. Então, às vezes, ele fica muito inseguro. O menino, principalmente, tem muita dificuldade de se ver sem os pais. As meninas tendem a ter independência. Por quê? Porque elas, normalmente, já culturalmente, né, já tiveram que ajudar mais em casa, já tiveram mais responsabilidade. E o menino, às vezes, não. Então, aí está a importância de, desde cedo, já estimular a autonomia. Porque não adianta a gente querer cobrar do adolescente uma coisa que ele não teve na infância. E você falou sobre a questão de antes, Débora. Hoje eu ouço muito as mães de crianças aí com 9 anos, né? 8, 9, 10, falando da tal pré-adolescência. É uma coisa precoce da nossa geração ou dentro do que vocês estudam, dentro da psicologia, é realmente a pré-adolescência? E eu já aproveito para você comentar com a gente, nos bastidores a gente estava falando que a adolescência ela vai até os 25, é isso? Parece que começa mais cedo e está terminando mais tarde, né? Talvez por dessa questão de autonomia, né? Antigamente se colocava mais responsabilidade nas pessoas e hoje se guarda mais até por causa da segurança, né? Então eles tendem a amadurecer mais devagar. Então vai depender muito até onde vai a adolescência. Depende muito de quanta autonomia, de quanto que os pais permitem que ele seja ele mesmo. E essa coisa dos 9 anos ali, da pré-adolescência, que já começa a ter uns comportamentos? Vai depender de como você cria o seu filho. Às vezes, a criança, ela já é questionadora.
Tem Por criança que natureza. já é mais assim, né? Questiona tudo. Na frase operatória, que já está querendo saber as coisas, o porquê das coisas mais abstrato. Tende a acontecer cada vez mais cedo, até pelo conhecimento. Eles têm mais acesso à TV, mais acesso à internet. Então, começa um pouquinho Desenvolve, mais parece mais cedo. rápido, né, Cris? Eu E tenho Uma alguns... coisa muito louca mesmo. E eu acho também um pouquinho a dificuldade que eu vejo com alguns pais, por exemplo, né? Eu não sou pai de menina, né? E talvez eu tenha que trabalhar isso, né? A minha menininha e tal. Eu tenho um menino e eu acho que tem que tratar da mesma forma, tem gente que distingue isso, né? Mas um exemplo, me dá um dó, né? Saber que o Davi vai ter uma desilusão amorosa. Né? Você pensa, meu Deus, ele vai sentir o que eu sentia. Nossa. Mas isso é a vida, pronto. Mas um exemplo, tem pai que quando o filho está com 16 anos e o pai fala, ou a filha fala ali, estou namorando, leva um susto. O pai ele não se preparou para esse momento da obviedade. Se tudo der certo, né, vai dar um relacionamento, obviamente vai ter as dificuldades. Mas parece que o pai que toma esse susto, ele não viu a idade que o filho tem, ainda ele continua sendo aquela menininha de 5 anos que agora está com 15, 16. O que os pais precisam entender, porque a gente fala aqui de se preparar para a velhice, para a aposentadoria, ter uma realidade da nossa finitude, se tudo der certo, os filhos vão embora, a síndrome do ninho vazio. Então, para cada fase é um preparo. Como o pai se prepara para essa adolescência? Você falou, olha, o pai preparado, você falou de preparação as 4 vezes. Os primeiros passos aí. Eu gosto muito da prevenção. A gente fala, e a adolescência é cheia de problemas, né? Que às vezes os adolescentes passam, que a prevenção é tudo. Você falou do luto do adolescente, mas o luto maior que a gente vê são dos pais. Porque eles perdem os filhos e quando eles se dão conta de que tem um adolescente, eles levam um susto, porque eles não se prepararam. A gente estuda para tudo, né? E para ser médico, ninguém decide ser médico e pronto, é médico. Estuda muito. E acho que ser pai e mãe é mais difícil que ser médico. E estuda menos. Então, às vezes, se a gente estudar a etapa que o nosso filho está vivendo, talvez vai ser muito mais fácil aceitar certas mudanças, mesmo que sejam bruscas. Porque como o hormônio vem assim, de repente, às vezes a mudança vem de repente. E os pais acham que tem alguma coisa errada acontecendo. Eles vêm me trazendo características dos adolescentes que são super comuns, como se fosse algo do outro mundo. Mas por quê? Porque não estudou, não sabe que etapa da vida o filho está vivendo. Você falou sobre as questões de repente. E quando eu tenho um filho de 3 anos, né? Todo mundo sabe. E a gente estuda os picos, né? Ali do bebê. E sempre está atenta, tem até calendário de você ficar de olho dos saltos que o bebê vai tendo de crescimento. E o salto, como o próprio nome diz, é um boom, assim. Né? Então, você tem um bebê com um comportamento assim, quando ele passa por aquele salto, ele começa a ficar mais estressado, perde o sono, ele tem um desenvolvimento neural tão grande que ele fica desorientado também. É quando você tem que dar mais cola, etc. Né? Quem é mãe aí sabe do que eu estou falando. E aí, eu queria saber se na adolescência, esse pico, né, esse salto de crescimento que acontece, como que isso funciona ali dentro das emoções para esse adolescente? Ele tem do mesmo jeito que o bebê, mas às vezes os pais não veem esse pico da mesma forma, né? Mas realmente ele tem um desenvolvimento ali muito rápido e amplo e às vezes o que acontece? Ele até a pré-adolescência, ele vê tudo muito concreto, está começando a ver as coisas mais abstratas. E, de repente, ele cresce e vê que ele pode mudar o mundo, que ele pode ser muito mais do que ele que o mundo é muito mais que a casa dele, e é do nada. Então, ele fica um pouco perdido e ele ainda nem sabe adaptar. Quando a gente tem muitas ideias, a gente usa a nossa experiência para poder dosar o que é certo, o que é errado, o que a gente vai decidir. O adolescente não tem isso ainda. Então, ele é muito impulsivo nas suas ações. Ele quer fazer tudo, então isso é tudo do processo neurológico dele. E aí, às vezes, realmente, os pais veem uma mudança assim, de humor muito grande, né? Tem hora que está muito triste, que está chorando no canto no quarto, de repente está rindo. E fala assim, mas por quê? Porque o cérebro está em desenvolvimento constante. Agora, Débora, um exemplo. O pessoal fala assim muito que por mais que você tenha uma transformação, quando você tem um amigo, né? Você tem um amigo, pronto, né? Aí eu fico te perguntando assim, até que gostaria que você respondesse depois do intervalo. Por exemplo, se eu tenho uma conexão com meu filho numa fase anterior, forte, de diálogo, porque quando o filho quer atenção, ele quer falar com você, ele te procura, pai, deixa o celular, pai, faz isso aqui, não. Aí, de repente, você se depara que quer negociar com um adolescente e você teve 4 anos de um hiato, não teve presença nisso,
e você quer criar algo que não tem, tipo uma conexão, né? Conexão é tudo. Então vamos fazer o seguinte, não é para cobrar você, não é para você sentir cobrança. Então a gente vai fazer essa pergunta para quem já ultrapassou essa fase ou quem está se preparando. Importante, o que a Débora falou? Se prepara para o intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Entre Família tá de volta e com muito orgulho no coração. Estamos aqui pela primeira vez em 2022. A gente estreou o ano passado o quadro Canal da Mãe. E hoje é a primeira vez de 2022 que a gente retoma esse quadro. E eu tenho muita satisfação de estar com ela, a senhora Patrícia Piper. Boa tarde. Senhora! Senhora, Nossa idade é parecida, Não, senhora, hein? assim, só para parecer que você é poderosa, sabe? Ah, tá bom. Muito obrigada. É muito bom estar aqui. É muito bom poder falar de um assunto que está começando a Acontecer incomodar. na sua vida, né? A adolescência, na verdade, estou vivendo a fase da pré-adolescência, né? Então a gente aproveitou o programa de hoje para trazer um pouco para a realidade, conversar com uma pessoa em especial que passou por isso, mas antes, roda a vinheta. É isso aí, vocês gostaram dessa vinheta, né? Muito legal. Gente, é o seguinte, na adolescência, né, Patrícia? Os adolescentes gostam muito de assistir esses vídeos do TikTok e tal. E aí a gente foi buscar, então, alguns videozinhos de mães de adolescentes, tá? E Vamos ver qual que a gente se parece, ou Vamos qual ver. que você aí de casa se parece como mãe. Solta o primeiro VT, por favor. Eu tô rindo de nervosa. Não cheguei nessa fase ainda porque meu filho descobriu o que é dinheiro. Tá chegando, de Mas- 4 anos meu já Já tá sabe? falando, que é o tempo todo, que é tudo. Eu falo, você acha que eu ganhei na cena? O que você acha? Não, você tem dinheiro sim, a gente tá indo almoçar. Tá, mas a gente tá indo almoçar um PF, né? Diferente Aham. de comer fora e eles acham o tempo todo que o dinheiro vai brotando, né? Tem um cartão, né? Não, esse negócio do cartão É. lá em casa, isso aconteceu. Pega o Porque cartão. eu falei pra ele que não tinha dinheiro. Ele falou, não, mamãe, então passa o cartão. Aí eu morri de rir, porque eu falei, filho, tem que ter dinheiro, inclusive, pro cartão. Mas eu imagino que muitas mães se enxergaram nessa situação de ser uma máquina eletrônica de dinheiro, né? Vamos ao segundo vídeo de hoje. Tu surtou hoje? Não, quase. Só do nada, tava. Aí segurei, respirei, tô de boa, de boa. Ok. Não, surto, meus surtos normais. Normal, surtos normais, né? Qual é a mãe que não surta? Se não, toma um remedinho de manhã, um de tarde, um de noite, Você né? surta, amiga, tão calminha. Não, eu sou muito calminha, né? E tenho certeza que todas as mães de casa são iguaizinhas. Gente, acontece esses pequenos surtos. Aí cada uma tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Lá em casa, às vezes, é quando eu tô tentando processar alguma coisa na cabeça e o Otto começa a falar junto e eu, filho, pelo amor de Deus, faz um silêncio um pouquinho, que eu só preciso fazer uma conta ou olhar o trânsito. enfim. Ô mamãe, ô mamãe, ô mamãe, E enquanto, ô mamãe. tipo isso, enquanto você não vai... Oi, garoto! Mas olha, agora a gente vai soltar mais um vídeo e esse eu me identifiquei assim só um pouquinho. Nossa, vamos ver. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Hoje de manhã eu fui pedir ajuda pro Lucas pra ele me ajudar com as coisas da casa, enfim, né? Tipo, secar uma louça, recolher um lixo e tudo mais. E eu fiquei 15 minutos batendo na porta dele pra ele vir. Aí quando eu perdi a paciência de um soco na porta pra ele acordar, e ele reclamou de eu ter dado um soco na porta dele, que eu não sei acordar ele com jeito. Então agora eu tô tirando a porta, porque daí eu posso acordar ele com um jeitinho, né? Sem precisar ficar batendo. Agora ele não vai se incomodar mais, porque eu não vou mais precisar bater na porta dele. Porque ele vai estar sem porta, pra ele aprender a não reclamar de ajudar quando a mãe dele chama ele 10 horas da manhã, porque já era 10 horas quando eu comecei a chamar ele pra ele me ajudar. Então, mães, fica a dica, viu? Se vocês têm um filho que não gosta que vocês batem na porta, tira a porta.
Eu assisti esse vídeo 3 vezes, as 3 vezes. Eu adoro quando ela Que dá dica. raio que a criança resolve trancar a porta. O meu 10 com horas 10 da manhã? anos vai lá e tranca a porta, pode entrar, pode abrir. Aqui ninguém deixa a porta trancada, nem a gente não tem direito de ir no banheiro sem trancando a porta. E o melhor dela. Criança. Então, mães, fica a dica, vocês entenderam? Se o seu filho tiver esse mesmo comportamento, arranca a porta. Não, e a vozinha dela, né? Essa mulher já não deve aguentar mais, já era 10 horas, só queria que ele tirasse o lixo, arrumasse a cama, né? Gente, mas Difícil, né? eu tinha uns pequenos... quando minha mãe me acordava assim aos berros. Mas eu entendo que já era a 5ª vez ela me chamando para ir para a escola, né? Não tem como, Mas né? enfim. Patrícia, eu vou convidar você para a Vamos nossa pra sala, nossa que sala. agora está toda renovada. Ficou bonito esse nosso espaço, né, gente? Ficou, Olha só, atenção aqui, um chique, close você para as nossas coube fotinhas. na cadeira. Que horrorosa. Ó, vocês estão vendo essas fotinhas maravilhosas? Isso aqui, gente, são as nossas crias, ó. Tá aqui a cria da Patrícia. Será que vai dar pra ver? Não dá pra ver, Suzane. Ah, Não- que pena. Eu não gosto de exibir a nossa estraga o cria. negócio. Patrícia, é o seguinte, a gente tá aqui falando sobre essas coisas de adolescente e tal, mas, tá mostrando. Ai, gente, esses meninos são maravilhosos. É que a gente quer exibir a nossa cria, né, pro pessoal de casa ver. Ah, obrigada. A gente tá falando sobre essas encrencas de adolescente, né? A gente já foi adolescente, tivemos nossas encrencas com as A nossas gente mães, ainda não está principalmente, vivenciando nossos pais. efetivamente essa fase, né? Então a gente tem que trazer alguém para conversa que tenha vivido isso, né? E que deu certo, né, gente? Vamos trazer um exemplo que deu certo para ensinar pra gente poder aprender um pouquinho. Então, eu vou chamar aqui para nossa conversa, Paty, a Tatu Nunes. É mãe de adolescente, né? Já é uma moça, tem 18 anos a filha dela, é consultora em comunicação e marketing. E ela vai conversar com a gente, porque essa fase para ela foi tranquila. Tatu, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito prazer, obrigada pelo convite. É o seguinte, Tato, eu sei que foi tranquila assim, né? A gente conversou e você falou que, né, foi de uma maneira tranquila, mas óbvio, nada é perfeito. Você se identificou com uma daquelas 3 mães que a gente colocou aqui? Eu acho que, de certa forma, sim, mas eu acho que ali é para dar humor, então não era uma exagerada, né? Porque, por exemplo, eu nunca tiraria a porta. Talvez eu colocasse a cama dela na sala, mas eu nunca Nossa! mudaria o layout da minha casa. Para dar essa privacidade, Mas eu né? sinto que você é mais calma também, né? Você é uma mulher mais calma, você é da área da comunicação. Acho que também a sua filha deve ter um temperamento mais parecido, é mulher, é menina. Você acha que isso tudo ajudou? Olha, eu acho que a comunicação é o segredo de tudo, né? Para começo de assunto, eu acho que nas relações, 2 coisas, principalmente com pais e filhos, são o que eu considero o segredo do sucesso, é a comunicação e os acordos, né? A gente fazer acordos. Relações são baseadas em acordos, né? A gente faz acordo com os amigos, com os parceiros de trabalho, com o marido e com os filhos, não deixa de ser também uma relação de acordos. E eu tenho um temperamento mais calmo, mas eu tive que aprender a ter esse temperamento mais calmo, porque eu fui uma adolescente bem difícil. A minha mãe dizia assim para mim: eu espero que você tenha uma filha igual você, para você saber o que é. Eu não tive, para sorte, minha filha é mais tranquila que eu. Mas era difícil porque você desafiava, você falava, você indagava? O que você costumava fazer? Então, eu acredito que eu era considerada difícil porque eu sempre fui muito questionadora. Eu nunca dei trabalho no sentido... Eu nunca bebi, até hoje eu não bebo, nada de drogas, essas coisas, mas assim, que eram as preocupações dos pais na época. Mas eu sempre fui muito questionadora. Então, eu questionava o meu espaço, os meus direitos, por que eu não podia fazer tal coisa, por que eu não podia conversar certas coisas com os meus pais. E uma coisa que eu fazia muito, que hoje eu agradeço que minha filha faz também, mas naquela época era encarado diferente, é que eu trazia os assuntos para casa. Eu trazia. Então, assuntos desde drogas, amigos, sexualidade, eu queria contar para os meus pais. E o meu pai sempre foi muito aberto, mas a minha mãe era mais difícil. E aí eu sentia que para ela isso era um problema. Hoje a gente vê, na verdade, o inverso, né? A gente, como pais, a gente entende, cara, que bom que meu filho traz, porque às vezes é um problema se eles não trazem. Mas a minha mãe encarava diferente. Então, de certa forma, eu fui difícil por esse aspecto. Então, porque
assim, eu gostava de aprontar no sentido de sair. Eu saía de bicicleta e naquela época não tinha GPS, celular. Então eu saía de bicicleta de manhã e voltava só na hora que o sol já tinha acabado. Então, imagina, Tato, nem tinha notícia. e vendo essa situação, né, assim, você pensou em fazer diferente com a sua filha? Até é legal a gente falar aqui que a Tato, ela criou a filha sozinha, ficou viúva muito cedo. Então, assim, era você e você. Você Sim. pensou em trazer essas temáticas para conversar com a sua filha antes que a demanda surgisse? Como que você lidou com esses questionamentos que poderiam acontecer, né? Eu sempre tive em mente que se um dia eu fosse mãe, eu faria as coisas diferente da minha mãe, não porque eu acho que a minha mãe tenha sido uma má mãe, mas porque eu acho que nós vivemos outro tempo, né? Então eu tinha que trazer para a minha realidade atual. Então, uma coisa que eu sempre procurei dar para minha filha foi abertura e eu sempre procurei ouvi-la, que era o que eu mais sentia necessidade. Eu não era ouvida. E aí eu trouxe isso para nossa realidade. E talvez tenha sido desde pequena, desde sempre, principalmente quando eu fiquei viúva de uma forma muito trágica e eu tive que entender como eu ia dividir isso com ela. Eu errei hoje eu vejo que eu errei muito na ocasião, porque eu trouxe a realidade para ela sem nenhum ludicismo, eu estava num momento de desespero e tal. Mas, assim, eu entendo também, a gente conversa muito hoje sobre isso, que isso não foi para ela um trauma. Ela entende hoje que não trouxe sequelas para ela, mas eu faria diferente. No entanto, eu ainda manteria da mesma forma o canal que eu mantive sempre aberto. Acho que o segredo é a gente ouvir, entender melhor as demandas dos filhos, para depois a gente se posicionar, né? A gente como pai, como mãe, isso vale desde pequeno, a gente tem mania de se posicionar antes de entender o que causou aquele choro, antes de entender o que causou aquela birra, e a gente já quer resolver. Talvez seja até uma questão de como pai, como mãe, a gente querer mesmo dar a solução, né? Achar que tem a resposta, só que aí a gente falha em não ouvir e não entender a demanda antes. Eu acho que assim, a gente está aprendendo aqui, né, essa coisa de ouvir e também a gente também tem que se acolher, né? Você fez o que você tinha, como você sabia, na experiência que você estava tomando, estava passando, estava vivenciando, então vamos dar as mãos. Esse aqui é um canal para a gente falar, foi a sua dificuldade, né? E é legal isso que a Tatu falou, porque essa escuta por escutar, né? Não para trazer e resolver o problema. Meu filho fala muito isso para mim. Você não está me escutando. Poxa, mas eu tô aqui, tô te escutando. Mas no fundo é isso, né? Muito a gente legal. vai para outro momento. Agora a gente quer trazer você para a conversa. Tatu, ainda mais você que já tem a aqui, filha com Suza? 18. Gente, isso aqui, a gente reuniu alguns Eu conselhos. já escolhi os meus, o que eu faria. Já? O que você... Tá. Ó, é o seguinte, a gente sempre ouve conselhos por aí, né? Quando a gente engravida, depois quando a criança, enfim, tá saindo da fralda e assim vai. E aí a gente reuniu algumas pérolas de conselhos de pais que as mães de adolescentes e pais de adolescentes ouvem e a gente quer discutir entre a gente aqui, pai, te chamar, Tato, para poder participar desse momento. Você quer virar o primeiro? Primeiro conselho. É justamente o que eu vivencio na minha casa. Esse aqui... Você concorda com esse conselho? Esse eu Vamos concordo, esse eu concordo, porque assim, como ela, eu venho de uma educação de não aconteceu, não funcionou, não obedeceu, corta, né? Então vamos E eu não vamos gostava também, como ela, mas acho que a gente quando acaba era- reproduzindo e eu ainda não consegui ter essa força de vontade aí. Você não gostou quando fizeram com você, Com quando certeza, você era adolescente. É. Vamos compartilhar com o pessoal aqui de casa a frase, o conselho. Veja você aí, se desobedecer, toma o celular, né? Aquela mãe que chega assim, seu filho desobedecer, minha filha, toma o celular dele. Já faço Olha, isso hoje. Uma semana sem eletrônicos, celular é pouco. Ele não tem celular, né? Ele tem 10 anos, ele não tem celular. É uma coisa que eu ainda estou em fase, assim, tem alguns pais que falam sobre, tira privilégios e tal. Eu estou ali em cima do muro. E você, Tato, é dessas que seguiu esse conselho, daria esse conselho, viveu esse conselho? A Tato tá aí com a gente? Só um Oi? pouquinho. Agora sim. Tá. Eu não tiraria o celular. Eu acho que cabe entender. Primeiro que a gente tem que entender o que é a desobediência, por que ela aconteceu,
ouvir. E eu acho que eu só tiraria o celular se fosse uma situação onde o celular fosse um risco, sei lá. Ela está combinando com uma amiga de fugir de casa. E eu tenho que tirar o celular para cortar a comunicação. Mas eu não tenho muito isso de penalizar por comportamento sem primeiro entender a origem deles, né? Eu acho que oferecer esse acolhimento, às vezes, abre o canal que estava faltando para os filhos, né? Vou levar você num potinho lá para casa. É porque assim, nós somos a primeira influência dos filhos. E se a gente quebra a confiança deles com a gente deixa de influenciá-los. Então, talvez o poder da influência seja maior do que o poder da dominação nessa fase, né? Sim, Isso é verdade. O que eu vejo nos adolescentes é isso. Eles detestam essa coisa da hipocrisia, né? Isso é muito forte para eles. Vamos lá. O segundo conselho que se dizem por aí, que se falam por aí, vamos colocar na tela. Não acredite em tudo que ele ou ela te diga, né? Parte do pressuposto que todo adolescente enrola os pais, que vão mentir. Então, você não acredita em tudo não, viu, Patrícia? Não vai acreditando no seu filho. Bom, eu acho que até concordo com a Tato, assim, que a gente tem que ter essa relação de confiança, né? Eu tenho que dar esse voto de confiança primeiro para o meu filho. Óbvio que eu não vou excluir, checar, né? Acho que como boa jornalista vou em todas as pessoas envolvidas, checar com as pessoas, com as fontes, enfim. Mas eu vou dar primeiramente o voto de confiança para ele, é meu filho, né? Como algumas pessoas me conhecem, sabem que eu sou realmente muito transparente, né? É difícil para mim mentir ou esconder ou mascarar quando eu não estou feliz, quando eu não estou satisfeita, quando eu estou brava. Então, tipo, as pessoas já me veem, inclusive alguns amigos falam assim, vem a Cincy, né? De sincerona. Eu vou te chamar de Cincy agora também. Gostei. Não, porque eu estou trabalhando isso em mim, nem sempre a gente precisa ser tão transparente, enfim. Então, os meus filhos são muito, até agora, transparentes. O mais velho que está mais beirando aí na adolescência, ele fala o que ele pensa, o que ele sente. Se ele fez alguma coisa errada na escola, se ele agiu de uma forma... A gente teve 2 situações assim mais pesadas. Aí, no momento certo, ele revelou. Ele falou, olha, eu não me senti bem, eu fiz isso, eu xinguei a professora por trás e tal. E aí escreveu uma carta e por conta própria foi lá e pediu desculpas e tudo mais. Muito legal isso. Mas isso a gente vem trabalhando. Então, a transparência, eu realmente confio, acredito. O Tiaguinho, de 4 anos, está assim agora. Não quero fazer isso não, porque eu tô com dor de cabeça. Mas aí eu falo, filho, você tá mesmo com dor de cabeça? Não, eu só não quero fazer isso. Então, assim, a gente vai trabalhando. Eu acho que isso eu não tenho dificuldade não, acredito. E a Tato com certeza também, né, Tato? Você acreditaria na sua filha? Sim, eu confio na minha filha, mas eu acho que é importante a gente ter em mente que todo mundo mente, porque a mentira é um mecanismo de defesa. Então, por vezes, não é nem para se proteger, mas para proteger um amigo, para evitar revelar uma situação de segredo. Então, é importante que a gente tenha em mente que a versão pode ser um pouquinho diferente. E aí a gente pode ir contestando, questionando, buscando outros meios de saber a versão inteira. E nem sempre apontar o dedo só e falar, você mentiu, mas entender que existem motivações talvez por trás ali, que sejam para eles dogmas importantes. Proteger um amigo é uma coisa importante. Claro que é errado, dependendo do contexto, mas não deixa de ser uma situação de dignidade, né? De não colocar um amigo em risco, por exemplo. Boa. E pelos amigos, nessa fase, a gente faz qualquer coisa que a gente quer proteger o nosso clã, né? O nosso tempo, infelizmente, Tato, tá acabando, mas dá tempo da gente ainda virar os dois de uma só vez, aí a gente já lê os dois e já comenta. Desse lado aqui, nessa plaquinha, eu tenho a frase seguinte, melhor assistir junto do que ele assistir escondido ou com outras pessoas. E aí a gente tem mais ou menos o mesmo contexto aqui do namoro, né? É melhor deixar namorar logo, porque depois, né, pode namorar escondido, é pior ainda. Vou deixar a Tato começar e aí a gente finaliza aqui. Me fala um pouquinho desses dois conselhos, Tato. O melhor assistir junto do que assistir com amigos depende do quê? Tem coisa que é melhor não assistir. E aí a gente vai ter que confiar que ele não vai assistir. Porque tem coisa que, como é que eu vou assistir junto com o meu filho alguma coisa que é inadequada, até para eu, que sou adulta, eu considero inadequado assistir. Então,
Eu acho que tem que ter uma parcimônia, né? E sobre namorar, eu acho que, claro, que não falando de casos extremos, então, por exemplo, se o adolescente não estiver namorando um adulto, não estiver namorando uma pessoa que a gente considere perigosa, eu acho que é interessante a gente manter perto. Eu escolhi, a minha filha namorou a primeira vez com 14 anos e eu tive que fazer essa ponderação. E aí eu escolhi que ela estivesse dentro da minha casa com o namorado. Eu conheci a família dele e acolhi dentro da minha casa, porque aí eu teria o controle, vamos dizer assim, da situação, né? Eu não quero discutir essa coisa de namoro, ok? Não quero saber. Não quero saber quem é. Imagina de sogra. Gente, eu vou ser legal, mas por enquanto, eu parto do Só princípio 3 seguinte. aninhos, Não, tem que me deu conquistar tempo, também, né, gente? Que Né? tem que te conquistar Mas é nada. lógico, vai chegar lá em casa só porque conquistou meu filho, acha que vai ser assim fácil? Claro que não. Difícil, né? Vai ter que conquistar a menina, sogra. a menina traz o namorado, né? E o menino vai embora, né? Esse é o problema. É bem Vai levar meu filho embora pra longe de mim, não acredito. Eu, na época, eu meio que adotei o filho de Não, alguém. pois é, eu vou usar essa estratégia, Tato. Eu vou trazer essa Vai ser menina, tão ó. legal, Vou né? trazer que ela vai nem sentir saudade da mãe dela, ela vai querer só ficar lá em casa, entendeu? Faz as comidas preferidas, escolhe os filmes juntos, sabe? Começa já... Isso, a gente tem que ser assim, Patrícia. Você vai ser duas, tá, amiga? A gente traz elas, Acho traz que família. Acho que você não vai ser ciumenta? Não. Veremos. Ô, gente, mas assim, eu vou falar uma coisa pra vocês. Vocês não sabem a paz que é quando o adolescente sai. Então, pensa nessa parte também. Sério? Não tinha pensado assim. E olha que ela é uma mãe tranquila. Ai, A hora obrigada. que o adolescente sai, a casa fica meia hora, você podendo ali usufruir da Olhando sua pro sala, nada, sem né? ouvir Ouvindo ouvindo pro seu próprio silêncio, próprio né? batido do Eu, pra coração. conseguir isso Comendo, hoje, eu você tenho sem que acordar de dividir. madrugada. Ai, Tato, obrigada. Você deu uma outra perspectiva aqui, ao menos duas bem importantes para mim. Obrigada pela sua participação no Entre Família. Foi muito legal ter você aqui com a gente, tá bom? Eu agradeço o convite, muito obrigada. Uma boa tarde a todos e boa adolescência aí para os filhos de vocês. Que seja E pra você também, né? Porque você sabe que agora vai até 25 anos. até os 25. E a minha filha já me avisou que vai morar comigo até os 30. Ai, Senhor. Tá bom, então. Beijo, Tato. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Patrícia. Hoje não fica teus- só a gente tricotando, não. Hoje a gente hoje tem chama- uma mãe real, né? A gente também nesse é real, caso, amiga, a gente somos também mães em construção e se tratando de adolescente, né? A gente acha que tá longe, né, Paty? Mas uma hora chega, você vê o Bruno já tá com 9, enfim. 10? 10? 10. Já fez 10? Uai, que dia que foi isso? Foi em outubro. Recente. Cresceram rápido. Gente, é sempre bom estar aqui nesse quadro junto com você, tá? A gente quer manter esse canal aberto, portanto, se você tiver sugestão de algum tema, de alguma situação que você esteja passando e queira sugerir para a gente debater, mande nas nossas redes sociais que você já tem aí, né? O nosso contato de sempre. A nossa produtora vai pegar e passar pra gente, tá bom? Tá aqui o QR Code, o telefone. Se você quiser que a gente fale de um tema específico, que você quer ouvir opiniões, a gente vai trazer especialista, você pode comentar com a gente. Paty, obrigada, viu? Beijo, obrigada. Agora numa outra perspectiva, tô adorando. Beijo, gente. Agora tá na hora do intervalo. Entre Família, volta já já. Muito bem, estamos de volta. Eu estava só aqui de olho naquela dinâmica especial ali com as mamães. A Tato, de uma transparência aqui, né? Foi criando muita coisa. E o legal quando a gente tem uma pessoa a pessoa. Como assim, Cris? Abre o coração, fala a verdade. Não é construir um texto para falar na televisão. Gente, tem que abrir o coração. A gente está aqui para aprender, né? Inclusive, eu queria fazer uma pergunta de acordo com o que tinha lá na dinâmica, que tem tudo a ver com a pergunta que a gente deixou engatilhada com a Débora em um bloco e não respondeu, né? Eu vi na Tato ali uma comunicação e ela fez o que você falou, uma transparência, né? No que fala, fazendo contratos. E aí a pergunta era, né? Eu chego em um adolescente lá, com 12, 13 anos, e falo assim, filho, fala comigo. Só que dos 8, quando ele começou a questionar, você não tinha tempo. Você estava no celular, você estava correndo, e você tem praticamente um desconhecido que você achava que estava tudo bem, mas não se preparou para essa adolescência, né? Então foi essa a pergunta. Acontece bastante isso no consultório, Débora? Acontece. Os pais, eles tendem, às vezes, a cobrar dos filhos aquilo que eles não deram mais cedo, né? Ah, ele não gosta de mim, não quer conversar comigo. Além de ser uma coisa normal na adolescência, ele se isolar,
às vezes não tinha essa conversa, essa comunicação antes. Então, por que ela ia surgir magicamente na adolescência? Não vai surgir. Então, às vezes, tem que entender que vai ter que construir, nunca é tarde demais. A gente não quer deixar terrivelmente os mães e os pais culpados, porque tudo tem solução, né? Então, reconstruir a comunicação, reconstruir tudo isso, tem como, mas não adianta ficar cobrando algo que não fez. Infelizmente, a gente tem que ter autoconhecimento para entender que a gente falhou em algum aspecto para poder correr atrás do tempo. E assumir. O pessoal de casa está participando, Débora. Eu quero chamar a primeira interação aqui hoje nessa tarde. Pode rodar aí. Vamos ver quem está chegando aqui com a gente. É a Kathleen. Kathleen, é isso, Cris? Me ajuda aí. É a Kathleen mesmo, com 2 T, elegante. Né? Seja bem-vinda, viu, Kathleen, aqui no Entre Família. Ela diz o seguinte, ó, Débora, tem um filho de 17 anos que está no 2º grau do colegial e às vezes ele se fecha muito, nem ir à escola quer. Fico muito preocupada porque ele fala até de morte. Ele não aceita passar no psicólogo. Esse é um caso mais grave, né? Porque quando o adolescente já está falando de morte, é porque ele já está sofrendo muito. E o adolescente é mais difícil porque não é igual uma criança que você carrega para o consultório e obriga a fazer sessão. Ele precisa querer, né? Então, talvez buscar conversar mais com esse rapaz já, né, de 17 anos, para tentar entender o que está acontecendo. Talvez ele tenha medo de se abrir porque ele vai receber críticas dos pais ou porque não vai escutar simplesmente, como vocês falaram, né? Essa escuta mais curiosa. Manter esse canal de comunicação ativo, né? Isso. E de repente, né, Débora, se ele não quer ir... Eu ia comentar isso na escola. A questão toda também, a questão toda da mãe poder buscar novas ferramentas. A gente faz as mesmas coisas e busca resultados diferentes. De repente, essa mãe, né, uma psicóloga, uma terapeuta familiar, o pai, a mãe, né, indo, buscando ferramentas para trazê-lo ou trazer essa vontade dele, porque, de repente, com as mesmas armas que ela tem, ela já não conseguiu. Mas com um olhar mais técnico, é só, mãe, você vai ter que tentar fazer isso, mãe, você tem que estar atento. Ele falou de morte, você vai ter que costurar ele dessa forma. Orientação, né, porque é uma coisa mais grave. Assim, né? Se ela buscar uma orientação profissional, né, ela vai conseguir talvez ter mais ferramentas, como você disse. Mas como ele já fala de questão de morte, é uma questão de urgência. Não dá para esperar muito também antes de levar. Se a gente está com algum problema de saúde muito grave, a gente corre para o hospital. Então, e ela assim, falou... é importante falar com ele que ele vai ter que ir, que ele vai precisar procurar alguém que ele talvez confie para ir, porque senão ele pode... É arriscado, ele pode tirar a própria vida se não cuidar. É uma emergência, assim. Débora, ela disse, eu até achei que foi isso que você ia comentar, ela comenta na mensagem que ele não quer ir à escola. Poderia ser... É claro que não dá para a gente tirar conclusões aqui, mas o fato dele não querer ir à escola, poderia ser a escola um lugar onde ele esteja fugindo de alguma situação que está fazendo ele sofrer? Sim, com certeza ele está se sentindo inseguro na escola. Porque se fosse em casa, talvez ele ia querer estar mais na escola do que em casa. Ele vai tender a ir para um lugar onde ele vai se sentir seguro. Na escola, não, ele não tem segurança. Essa mãe poderia ir na escola, conversar, tentar entender com a professora, com os amigos, alguma coisa assim? Sempre tentar fazer isso, porque às vezes ele pode estar sofrendo bullying, ou ele pode estar isolado na escola, ou com algum problema de aprendizagem também, às vezes deixa o adolescente bem deprimido, né? Se ele não está indo bem na escola conforme ele gostaria. O que eu vejo nesse lance de maternidade, paternidade, né? O Cris está aqui como pai, é que a gente sempre tem que investigar as coisas, observar. Quando eu digo investigar, não é na tentativa de... como se fosse assim, uma perseguição e manter o controle, mas é de tentar entender o que acontece fora e até mesmo dentro de casa, né? É observar mesmo, tá com os olhos atentos, se mudou algum comportamento, sair conversando, verificando, observar e tá assim com um sinal alerta sempre, porque às vezes na correria, né, Cris, igual você comentou, a gente liga o automático e não observa. Isso vale para todas as relações, né? A gente fala muito aqui de casamento também, que a gente tem que observar sempre o marido, aquela coisa tudo, para não perder conexão. E uma pergunta minha como mãe, assim, rapidamente, antes de a gente partir para a dinâmica aqui, era o que você mais ouve dos adolescentes, assim, de reclamação deles, dos pais no seu consultório? Só voltando um pouquinho nessa questão da observação, que você falou que é bem colocado e é importante, os pais precisam da autonomia assistida, a gente fala.
Ele deixa ele ser ele, buscar descobrir quem é ele, mas ele tem que estar ali atento, observando, conhecer o filho. Eu acho que o que falta muito é os pais conhecerem quem é o meu filho. Ele não é igual a mim, não é comparável. Então, assim como a gente busca conhecer um namorado, uma namorada ou um profissional, a gente tem que conhecer o nosso filho. E quanto a essa reclamação, é uma dessas questões, porque às vezes o que acontece? Você fica muito como se a maternidade ou a paternidade fosse um trabalho. Então, você faz sempre aquilo lá, vou cumprir os protocolos, né? E chega no adolescente, ele já tem uma autonomia e parece que você não tem mais nada para fazer com o seu filho. Mas se você conhece ele, você precisa passar tempo com ele. Então, você já não veste mais ele, não penteia o cabelo dele mais, nem escova o dente dele. Então, o que eu vou fazer com o meu filho? Vou fazer alguma coisa que a gente construiu em comum, vou buscar atividade junto com ele, conversar com ele. Porque quando a gente faz uma atividade junto, a gente tem esse diálogo. Não é assim, senta na minha frente e conta da sua vida. É muito mais difícil. Agora você vai fazer uma caminhada, uma trilha. Sai naturalmente Uma coisa as coisas. que ele gosta. Isso, aquilo sai natural. Uma conexão e aí ele sente aquele conforto, Gostei aquele disso abraço. Agora é o seguinte, você de casa deve estar pensando, olha, gente, eu tenho um filho que é diferente do outro, que é diferente do outro, cada adolescência foi de um jeito. Meu Deus do céu, tem cada situação que é uma caixinha de surpresas. Agora, vamos fazer o seguinte, você não quer nada de surpresa aqui, você quer aprender. Vamos convidar a Débora. A gente tem uma caixinha de surpresas, Débora, aqui no Outro Espaço, que tem algumas situações que eu gostaria que você desse uma luz para esses pais. Vamos fazer o seguinte, Suzane, venha junto também. Vamos todo mundo conversar aqui. Parece aqueles programas mais... Suzane, pode vir. Venha junto. Eu tô indo. Venha. Vamos participar aqui. Eu tô levantando vagarosamente. Parece aqueles programas que você colocava a mão, adivinha qual era o inseto que você pegava. Você sabe que mesmo sabendo que não vai ter nenhum inseto, nenhuma serpente, nem nada... Dá um negócio, né? Deixa eu ver, Coloca o iniciozinho só. Ó. Gente, isso dá uma agonia. Aqui nessa caixinha de surpresas aqui, a gente tem situações para conversar com a Débora, né? Situações que a gente tentou pegar alguns pilares, obviamente. A gente gostaria de ter várias situações. Mande a tua situação particular agora no WhatsApp, mas aqui a gente vai tentar ter uma abrangência maior para tentar ajudar você. Vamos lá, trazendo a primeira situação aqui da nossa caixa de surpresas. Vamos lá, o pessoal fez uma dinâmica maravilhosa e a primeira situação já está aqui, a câmera vai pegar então. Olha só, a Suzane trouxe uma situação, né, de avaliação justamente daquela questão da sociedade, a primeira sociedade do adolescente é a escola, aquela questão de validação, isso vem dos filmes, mostra o quanto que muita coisa na infância mal resolvida traz para a adolescência e para a juventude, a sensação de estar excluído, né? Essa questão de exclusão é complicada, né, Débora? É complicado e às vezes tem que ter realmente muito diálogo para até que ele se abra e conte sobre isso, porque às vezes eles guardam muitas coisas para eles, né? E não contam que estão sendo excluídos ou algo assim. A escola é um lugar importante, mas às vezes os pais perdem um pouco o controle do que acontece na escola, né? Ainda mais às vezes se é uma escola municipal ou pública, talvez não tenha tanto acesso igual a particular. O que os pais podem fazer para diminuir essa sensação de exclusão do filho, que às vezes não se adapta na escola, não tem muitos amigos, é procurar assim, mais locais onde ele possa ser incluído. Então, procurar outros locais onde ele possa achar pares iguais a ele. Seria errado, seria errado a mãe ou o pai nessa hora tentar chamar um amigo para casa. pescar uma amizade para esse filho? De repente chegar, coleguinha, é o seguinte, vai lá, faz amizade com o meu filho. Ou convida o pai, né? E tal, criar... Forçar o adolescente, às vezes, não dá muito certo e pode sair até errado, porque, às vezes, o amigo meio se sente forçado a ser amigo dele. Você ampliar essas redes que ele pode se encontrar é importante. Colocar numa atividade de esporte coletiva, buscar atividades na igreja, né? Que, às vezes, tem grupo de jovens, além da escola, porque, às vezes, na escola não acha. Mas o mais importante é ele aprender habilidades sociais. Às vezes, esse jovem que está sendo excluído, ele não é muito habilidoso socialmente. Então, ele não sabe fazer uma amizade, tem muita vergonha, é muito tímido. Então, ele precisa trabalhar essas habilidades. Ele pode trabalhar com um profissional de psicologia, ou, às vezes, alguns locais também ensinam, como a igreja, né? A clube de desbravadores também ensina habilidades sociais, algumas escolas. Então, buscar esses locais onde vão ensinar ele a conversar, a se abrir mais, a não ser tão tímido, vai ajudar ele a fazer mais amizades. E é um pai com estratégia aí. Você viu que é um pai e uma mãe com estratégia pensando, olha, eu vou matricular naquele curso, porque aquela turma vai ser diferente, tem uma turma que quer buscar mais a cabeça. E conhecer o filho também, né, Cris? Que a gente também tem que entender. Tem gente que anda em bando.
tem gente que fica com um amigo pro resto da vida na escola e tá tudo bem, né? As pessoas são diferentes, né? Como é que você imaginava que foi a minha adolescência? Em bando. Em bando? Com certeza. E você era o O reizinho do mais bando. acanhado, no canto. Você? Eu. Então você se transformou na adolescência, era um outro? O que é isso? Deram Enfim, 2 em 1? Gostaria de esquecer parte da minha adolescência. Ah, conta pra gente, Adolescência vai muito ser forte, vai ser muito incrível forte. também. Não é um case de sucesso. Primeira vez saindo sozinho, Suzane, e aí? Ai, meu Deus, olha, por falar em primeira vez saindo sozinho, né, eu tive minha experiência bem precoce, com 3 anos, deixei o Otto no aniversário do filho do Cris e do Davi, né, sozinho assim, sem eu, né, que estava acompanhado deles lá, dos adultos. Eu achei que ia ter um troço, mas sobrevivi. Então, espero que na adolescência eu 3 também anos, fique tá, bem. Débora? Ela chegou assim, meu Deus, eu vou estar aqui, tá? Mas E num outra, lugar seguro, né? como se estivesse se despedindo para 40 dias, olhou no olho dele, a mãe vai. E deixa você. Tô mal. Não, mas fica eu fiquei aqui. firme. Só na hora que eu fui falar com a Silvia, que daí meus olhos marejaram. Mas pra ele eu fiquei firme, pra passar segurança, né? A sua exemplo foi ótimo, porque, na verdade, para a gente passar segurança para o filho, a gente tem que se sentir seguro. E, às vezes, até na adolescência, os pais ficam inseguros, porque eles ficam com medo, né? Aí, se acontecer alguma coisa com ele, se ele fizer alguma coisa de errada. Então, a primeira vez, se fosse o pai e a mãe confiar no filho, primeira coisa, né? Confiar que vai dar tudo certo. E aguentar um pouquinho os próprios sentimentos, porque às vezes eles se sentem tão inseguros e com tanto medo que impede que o filho faça coisas novas e busque. Aí o filho vai se tornar cada vez mais inseguro. Agora, se os pais já são motivadores, incentivam, a insegurança do filho vai ser suprida pela segurança dos pais e ele vai ter coragem de enfrentar. Agora, se a família já é super protetora e o filho é introvertido, aí vai ser bem mais difícil. Mais complicado, né? Então você tem que criar condições, pai, para você ficar mais seguro, mais segura, mãe. Tem que ir treinando, uma pessoa de confiança, tá na casa da sogra, deixa a sogra levar um pouquinho no parque, dá 1000 instruções, tá? Faz 1000 tratos dele não pisar, pega ele na mão, tá? Pega ele na mão de novo, não dá doce, se for dar um pirulitinho só no máximo. Tudo bem, mas tem que ir trabalhando isso, porque vai chegar na adolescência, você não criou condições para você libertar, e aí ele sente, o adolescente Eu acho que é isso, né, Cris? A gente parece que sempre os filhos são pequenos, então, assim, eu olho para o Otto com 3 anos e para mim é um bebê, né? Mas para quem não é a mãe dele, pode olhar para ele, tipo, nah, deixa esse menino, né? Já tem 3 anos. Aí eu olho e penso, só tem 3 anos. Só tem 8. E aí, de repente, tem 10, eu pego, nossa, mas só tem 10. Aí alguém... Mas já tem 10, né, minha filha? Tá na hora de sei lá o A quê. preocupação, às vezes, é que os adolescentes, eles têm muito essa questão que os pais não confiam neles. E isso quebra uma isso quebra um relacionamento. Porque imagina você ter relacionamento com alguém que não confia em você. Horrível. Que não tá ao voto de confiança. Então, quando os pais desconfiam que o filho vai fazer tudo de errado quando sai de casa, eles quebram o relacionamento com os pais. E tem adolescente que fala, poxa, se ele já não tem crédito com eles, eu não fazendo, então eu vou fazer. O que adianta, né? Mas eu acho que essa questão toda, para mim, qualquer relacionamento, eu digo até para a Silvia, a minha maior linha é verdade. Falou a verdade comigo, você me ganhou, é ali na mesa, 50-50, né? Eu vou dizer uma coisa, esse negócio lá em casa de sem celular, para filho, para pai, com mãe, ou na rede social, ou também, minha vida é aberta. E para viver comigo tem que ser assim, senão não rola, com o Davi também. Entendi a indireta. Tô brincando. Para mim não rola. Então, um exemplo, a minha base com a Silvia foi sempre Verdades. essa. Verdade. Vou trazer para você só verdades, Só tá? verdade. Suzy, quer colocar para a gente aí? Por favor, claro. Não, gente, essa Isso daqui aí eu não. vou sentir. Não, essa daqui não sei, vou ter que entrar na terapia. Imagine agora, só primeiro coração partido. o Otto chegando assim, mãe, Misericórdia. tô sofrendo, mãe, ela estava comigo. Eu não posso pegar E ranço ela da me garota, mandou depois porque um senão... WhatsApp e falou que não quer mais nada. Aí ele vai perguntar para você assim, aqueles cabelinhos cacheadinhos dele. Eu falo assim, mãe, o que eu faço agora? Tá doendo muito, mãe. Não, eu já tô chorando, né? O que você fazia? Já tô em Não, lágrimas. você Eu não sei o que eu vou O fazer. que você faria? Eu não sei o que eu vou falar, mas vou chegar na minha e falar assim, ô garota, é o seguinte... Ela já pensou na garota, viu? Ela não quer nem conversa com ele. Ela quer ir lá. Garota, você presta atenção. Você perdeu o melhor homem da sua vida, que é o Otto. Vou dar esses conselhos, né, que vai passar, né? Eu tô aqui com você, eu acho que, sei lá, acho que vai ser isso. Vou ter que ler, né? Igual Eu a gente vou tava querer discutindo, ouvir vou muito. ter que ler. Pra não... Como todo sentimento, esse sentimento vai ser sentido e ele vai ter que lidar com a frustração. Lidar com a frustração é uma lição que a criança aprende lá com os 3 anos já, né? De não ganhar o que quer, de não ter o que quer. Já, desde o começo, os pais estão frustrando os filhos, né?
E aí chega um momento que não são mais os pais que frustram, é o mundo. Então eles já chegam preparados para a frustração de não ter quem se ama, né? Nossa, mas esse dói. Esse dói. É bem E amargo. aceitar que essa dor às vezes vai durar e que talvez, sei lá, vai ficar até sem tomar banho de tanta dor que ele vai sentir, né? Ficar uma semana lá no quarto e permitir que ele sinta essa dor na intensidade dele, de adolescente, que vocês sabem que é intenso, é importante aceitar e acolher. E não assim, ai, para com essa bobagem, né? Sim. Não validar o sentimento do adolescente é destrutivo. Então, valide o sentimento, fala, nossa, é sofrido mesmo. Conta uma experiência sua, que você sofreu muito também por amor. Isso é muito bom, Débora. Eu não sei se funciona muito bem na adolescência, mas na infância eu vejo que funciona muito bem quando a gente compartilha as nossas histórias. Ele gosta de ficar ouvindo e ele lembra dessas histórias. É como se fosse, de alguma forma, uma conexão ali, né? De eu contar uma história de quando eu era criança, do tamanho dele e tal. Então... Eles normalizam mais aquela questão que talvez para ele seja um absurdo. Ou só Adolescente, ele. assim, é só comigo que acontece. Aí ele vai e vê que acontece também, mas não assim comparando a sua realidade com o outro. Não é assim, eu terminaram comigo, eu me dei muito bem, então acho que você tem que se dar bem também. Não, não é isso. É para poder validar o sentimento. Nossa, eu também sofri, eu fiquei mal, eu chorei. Então, contar validando o sentimento, não comparando com o filho como se ele tivesse errado. E aí você foge bem de longe. Ouvir, escutar muito, se ele quiser ficar falando, namorado, namorada, pode ficar ouvindo. E aí você validar o seu filho. E aí, às vezes, pega lá uma pipoca, um sorvete, comam juntos, E tenta pescar alguma coisinha, uma linha, né? E é basicamente tal. o que a gente faz com amigas, né? Quando elas estão Isso. mal. Vocês falavam com os pais de vocês? Eu não. E eu vou dizer uma coisa, depois da 8ª série, eu não fechado, quero né? comentar, mas até a 8ª série eu fui um menino comportado e tímido. Como é que é? Depois da 8ª, você... Depois do segundo ensino médio, Você não quer comentar? eu estiquei, fiquei maior, né? Fui trabalhar, e aí... Gente, eu fiquei até curiosa. Enfim, O que será né? que aconteceu? Não, aí eu fiquei uma pessoa falante, me tornei uma pessoa... Eu sempre fui comunicativo, mas essa questão com as meninas, até a 8ª série, eu era aquela pessoa que olhava a menina e fazia uma música, não chegava. Eu lembro que uma decepção que eu tive, vou abrir aqui, tive uma decepção, foi o seguinte, gostei de uma menina, um tempo, nunca falei com ela. Hoje é casada, tem filho, tem tudo, né? Mais velho, né? Mas lá, o que eu vou te dizer? Aí, quando chegou na 8ª série, na turma da formatura, um colega meu acabou, né? Ficando com ela, tive que ver, sabe aquele negócio? Aquela dor. Nossa, Cris, O quê? eu achava que você sempre... Era o cara, né? Não, exato. foi uma construção. Até hoje não sou o cara, né? Por favor. Mas aí depois dessa questão de ter essa autoconfiança, de trabalhar nessa essa autoestima, foi com pequenas conquistas e algumas decisões. E foi um despertar, saí de uma turma, virou, fui trabalhar mais com outras Mas até a pessoas. 8ª era quietinho, caladinho. Foi até a 8ª. Então, depois parece que o corpo vai se adequando, você vai achando uma linha, você vai se gostando. Realmente e depois as pessoas se transformam na Não, adolescência. vou dizer mais. Eu digo que se você trabalhar autoestima, não ser aquela pessoa arrogante, mas se você trabalhar autoestima, de você achar em você uma beleza, porque até então você não se aceita, eu tô compridão, e foi Gente, crescendo. adolescência, eu tinha tanta espinha, meu E aí, Deus. eu tinha também. Nossa, era difícil até olhar- dentro do olho, né? Só Mas faltava. se o adolescente ele vai passar, ele não vai gostar do próprio corpo, ele não vai gostar da própria aparência, mas se a família estiver apoiando ali, aceitando essa construção dele tranquilamente, ele vai passar por isso bem. É que às vezes uma coisa que Parece útil. os adultos tendem a fazer é falar muito do corpo do adolescente. Mas eu já vi, Não se Débora, deve falar do garotas corpo do lindas na adolescente. adolescência e elas não se acharem bonitas. Eu acho que é uma É isso coisa da mesmo. fase É mesmo. isso mesmo. A menina mó bonita e às vezes não se aceita. Então, acho que é um comportamento comum. Vamos fazer um combinado, Suza? Vamos colocar essa questão aí, depois a gente trabalha na nossa sala da verdade, para o pessoal de casa ir trabalhando também. Qual é a situação? Só dá para a gente, primeira situação constrangedora por causa da menstruação. A gente vai para o intervalo e isso aqui eu acho que demanda um tempinho. Então, você já teve um problema nesse sentido, a gente vai conversar com você depois do intervalo e vai trazer essa situação. E aí, minha filha, primeira menstruação, a psicóloga está aí, eu preciso aprender. Vamos fazer o seguinte, uma pequena pausa e a gente traz para a nossa sala da verdade e para a sua sala também, tá bom? Um breve intervalo e a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta. Obrigado aí pelo ter um cantinho no seu coração. Você que está deixando a gente entrar na sua casa, aí no seu tablet, na sua televisão, coisa boa. Já já a Débora vai responder para a gente essa questão, porque tem uma outra profissional que vai nos presentear. Hoje é consulta grátis, meu querido. Você que está aí na sua casa, a gente vai dar jeito, o povo pensando no seu adolescente, nos seus desafios.
Falamos muito aqui da questão hormonal. Cris, será que tem a ver? Eu vi a psicóloga falando ali sobre preguiça, né? Todo adolescente parece que começa a crescer, está toda hora bocejando, troca a noite pelo dia, não quer acordar, parece uma pedra na cama. Tem essa questão das inconstâncias emocionais, tem aquele estresse. Por favor, Cris, vamos chamar uma pediatra. Olha, a gente vai ter o prazer de receber aqui a Sara Casella, pediatra, vai tirar algumas dúvidas para essas mamães que estão em casa. Sara, muito boa tarde, obrigado por tirar um cantinho da sua tarde para presentear os papais e mamães aqui no Entre Família. Boa tarde. Boa tarde, Cris, boa tarde, Suzy. É um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esse assunto tão polêmico, né, e tão difícil para os pais, que é a adolescência. Maravilha. Sara, seguinte, as mamães falam muito dessa questão hormonal e tal, e a reclamação parece que é de toda a galera junto. Toda mamãe fala, realmente, o Wagner está dormindo até tarde. A Mariana não quer acordar. A questão hormonal tem a ver com essa preguiça e tal? Faz parte mais da questão psicológica? Ou tem um pedacinho da questão hormonal que está ditando esse sono mais acentuado nesses adolescentes? Então, eu queria conceituar com vocês a diferença, né? Porque não necessariamente a puberdade e a adolescência, elas caminham juntas, né? A gente sabe que a menina pode ter a puberdade dos 8 até os 13 anos se iniciando, né? E o menino dos 9 até os 14. Isso na medicina, quando a puberdade ela começa para a menina antes dos 8 ou antes dos 9 para o menino, a gente chama de puberdade precoce, né? E depois do período que eu mencionei, então depois dos 13 ou depois dos 14 para o menino, é um atraso puberal. Uma menina que teve a puberdade que se iniciou lá aos 8 anos, quando ela tem 13, que ela está aí no comecinho da adolescência, ela já passou a parte hormonal, né? Então, não necessariamente, esse período da adolescência, ele é atrelado às mudanças hormonais, né? Essa questão aí da preguiça, a gente tem sim uma alteração durante o período da puberdade, dos horários de secreção do hormônio de crescimento, da melatonina, do cortisol, mas só isso não justifica. Não é o hormônio em si que dá sono, né? Mas a gente tem que lembrar que o adolescente ele vai começar a dormir mais tarde, ele vai ficar hiperestimulado porque ele tem um excesso de telas nessa idade, então ele vai usar mais o celular, mais o tablet, mais o computador, dormir mais tarde e naturalmente ele começa a ter um comportamento mais sonolento durante o dia. Então, não tem uma justificação que dá sono, mas todas essas alterações que eu mencionei de comportamento, né, elas podem resultar numa maior sonolência. Maravilha. Mamãe, viu? Não é só questão do hormônio aqui, não. Você viu o desenho aqui da Sara que fez muito bem para você. Agora, já tirou da lista aí? Coloca no grupo da família. Mas não é para brigar, não, tá? Tem gente que pega uma coisa, a Sara falou para mim dentro de família, tá assinado, olha lá. Outra questão para ver se é mito ou verdade. Sara, tem muita gente que fala também sobre essa questão do adolescente estar estressado, né? A gente está avaliando aqui com a psicóloga e muito bem as questões comportamentais, os desafios, né? Esse luto dessa transição, mas e o hormônio? Ele é culpadinho também ou às vezes, muitas vezes é colocado como vilão e não tem nada a ver com esse estresse? Soma-se ou não? A primeira a gente já viu o desenho aí, né? Olha, todas as situações em que a gente tem uma tentativa corporal de trazer um equilíbrio hormonal, isso pode sim trazer uma instabilidade emocional, né? Então você que é marido, quem tem filhos, né, já passou lidando com uma esposa gestante, né, ou já foi gestante e sabe que a gente tem sim uma alteração comportamental, uma instabilidade emocional. Depois que o bebê nasce, a gente também tem uma variação hormonal. Eu tô passando por isso, né, porque eu tenho um bebê de 1 ano e 8 meses e um bebê de 2 meses, bem pequenininho. Então, eu acabei de passar pela fase do pós-parto, a gente tem sim uma variação hormonal e isso pode sim trazer uma instabilidade emocional. Com o adolescente, é a mesma coisa, a gente pode sim, essa tentativa de equilíbrio pode trazer uma instabilidade, mas isso a gente não tem como culpar a parte hormonal por tudo. A gente tem que pensar que o adolescente, né, ele está passando pela transição biológica da infância para a vida adulta. Então, ele tem que lidar com um corpo que muitas vezes começa a mudar e às vezes o mais difícil não é o seu próprio corpo mudando, mas é conviver com amigos que já têm um corpo adulto quando você ainda tem um corpo de criança, ou uma situação ao contrário, você conviver com um corpo de criança, com outras pessoas, né, com corpo de criança, e você já tem um corpo de adulto. Então tem isso. Eles começam a ter uma atração, né, e começam a pensar em relacionamentos, em parceiros, né,
não necessariamente eu vou esperar que um adolescente de 13, 14 anos tenha namorado. Na verdade, os que têm são a minoria, né? Tenha namorado, namorada, mas eles começam a pensar sobre isso e principalmente eles começam de ser aceitos no grupo. Isso pode trazer um conflito enorme de valores, de princípios. Então, isso tudo é responsável pela instabilidade emocional. A gente tem a tentativa de equilíbrio hormonal, assim como mulher na TPM, mulher grávida, mulher no puerpério, só falei de mulher, né? Mas é que a gente passa por uma transformação maior hormonal ao longo da vida, mas a gente tem toda a questão social, que é um fator muito importante, um fator muito ambiental, muito importante ambiental, que vai explicar esse comportamento. Sara, para fechar aqui com a gente, você estava falando que o adolescente ele muda um pouquinho a rotina, né? Acaba dormindo mal, no horário onde o hormônio que ajuda no crescimento ali entre 11 e 1 da manhã, né? Eu pergunto, a mãe que podia pegar aí, né? Olha, dá uma diferença o adolescente entrar no sono certinho, fazer uma atividade física, porque eu sei, minha esposa, quando faz atividade física, some a TPM, né? Eu digo, faça mais, corra 2, 3 quilômetros. Hoje você devia ter corrido 50, mas eu sei o quanto a integralidade desse ser. E no desenvolvimento, a mãe ser um pouquinho mais regrada, ter uma rotina, dormir no horário, eu sei que não é fácil tudo, mas se a mãe conseguir, se esse jovem tomar uma água, fazer uma atividade física, ele vai sentir menos esses efeitos? Com certeza, isso vai ajudar o organismo, né? A parte que da questão social, a gente não tem muito como mexer, mas a parte do organismo, ela vai ser ajustada por esses fatores, então faz diferença, sim. E eu quero frisar que não adianta brigar, né? Não adianta estabelecer que o adolescente vai dormir às 9 horas da noite, mas de repente nem 8, nem 80, né? Não precisa ser às 9, mas não precisa ser meia-noite. Talvez se ele dormir ali 10h30, ele tem 8 horas de sono até 6h30 da manhã, dá para levantar e ir para a escola. A questão da atividade física também é extremamente importante nessa idade, em todas as fases da vida. Então, isso é sim um fator de ajuda, né? Para que eles aprendam a lidar com essa fase. E a atividade física também, normalmente, vem atrelada a um meio social. Isso pode ajudar também as relações para que seja mais fácil essa transição biológica da infância para a vida adulta. Bom demais, quanta sinceridade. Se você de casa gostou dessa sinceridade, acesse o Instagram aqui, ó. Pediatra Sincera. É na lata, meu queridinho. Dá um pulinho lá, manda um direct, ela vai abrir algumas caixinhas de perguntas para você, mãe. Cris, eu amei a Sara. Dá um pulo lá, já segue, tá aqui, ó. Pediatra Sincera. Coloca no grupo, vamos seguir. E gostei demais aqui, a gente vai ter que ter mais essa sinceridade nas tardes da Novo Tempo. Sara, muito obrigado por tirar um tempinho. Olha, quando a gente manda o pessoal ir lá, eles vão mesmo, tá? Vão fazer umas perguntas no direct, vão seguir. O povo aqui gosta de mais profissionais do seu gabarito e da sua sinceridade. Obrigado, viu? Muito obrigada pelo convite aí. O Instagram é uma ferramenta que eu não uso para trabalhar, é uma ferramenta de graça, um trabalho voluntário que eu faço de trazer informação. E eu espero que vocês gostem, que vocês sigam e que vocês interajam. Abraço, Sarinha. Deus te abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Bom demais. Sinceridade tem que ser assim. Quando o profissional da saúde fala, nada de comprar só os hormônios, viu? Meio termo, gostei demais, meio termo, né? Colocando um pouquinho, aliando, acho que a rede multidisciplinar. Ela falou também de questões comportamentais, validando o profissional da saúde mental. Hoje a gente está trabalhando nessa rede multidisciplinar em conjunto, né? E sabe quem está em conjunto com a gente aqui também? Quem, Suzane? A galera de casa. Eita, povo lindo! Tá chegando mais participação aqui pra gente. Vamos ver quem chega. Essa é uma pergunta de uma pessoa anônima. Diz o seguinte: minha filha tem 11 anos, o pai dela faleceu, eu me casei novamente e ela é muito atenciosa com o padrasto. Devo me preocupar? Algumas mães, né, a gente tende assim, às vezes pode até ter ciúmes do futuro marido quando tem uma filha, né? Não deve se preocupar. Normalmente as meninas na cidade, é uma menina, né? Isso. Uma menina de 11 anos. Elas tendem a buscar uma figura paterna, né, masculina, até para poder firmar a opção sexual, a sexualidade dela. Então, se for um relacionamento saudável, não tem nenhum problema. Sempre estar atento, né, padrastos, observar se tem algum sinal estranho, se ela se isola, se ela tem algum comportamento que for mais preocupante. Mas o fato dela ser atenciosa e educada não tem nenhum Talvez esteja buscando essa figura paterna, né? Sim, se ela já não tem o pai, então ela precisa
às vezes tem essa necessidade dela de buscar uma figura paterna, é algo importante. E cuidar do relacionamento de vocês, né? Para que não acabe e isso interfira também na vida da filha, né? Porque ela às vezes se liga a alguém paternalmente que às vezes vai embora. Então é bom ver esse relacionamento, ver a importância desse relacionamento para a filha também. Situação delicada. Tem mais gente participando aqui com a gente? Quem está chegando é a Arlete. Boa tarde. Ela diz o seguinte: tem uma filha com 16 anos, já se cortou, está tendo crise de ansiedade, ela quer ajuda, mas só conversa com a psicóloga. Eu queria até aproveitar, isso estava tão longe da minha realidade, e foi num programa aqui que trouxeram dados, 20% dos jovens, né, no mundo, né, tem problemas nesse sentido, e as meninas nessa questão de se mutilarem de 14 a 24 anos. Então, talvez na nossa geração foi uma coisa diferente, e quando é mais comum que a gente pensa, e às vezes o pai não sabe disso, não tem acesso porque eles se isolam, né? Então, aqui vai um alerta para você, não é para você, por favor, não é para você estar seguindo, tirar a privacidade, mas como a psicóloga falou, a Débora aqui, é aquela liberdade vigiada. E essa mamãe está de parabéns por estar perto e trazendo esse caso para a gente aqui, né, Débora? O que bom que ela já está indo no psicólogo, né? Porque então ela já está recebendo tratamento e isso evita com que essas mutilações sejam piores. Na verdade, é o mecanismo dela de lidar com a própria ansiedade. Então, ela tem um transtorno de ansiedade e para lidar com essa ansiedade alta, ela se corta, porque a dor física vai ser maior do que a dor emocional que ela está sentindo. Então, entender que talvez tenha que ver o ambiente dela, se é um ambiente muito ansioso, se é um ambiente que aumente a ansiedade dela, ver fatores que estão estimulando essa ansiedade, se é a escola, se é a família que às vezes briga ou tem muitas discussões ou muita cobrança, né? O que está fazendo com que a ansiedade dela aumente? Se ela faz uma atividade física, como que são os hábitos de vida dessa menina. Isso tudo vai ajudar a diminuir a ansiedade e, consequentemente, ela vai parar de se cortar. Porque ela não se corta por cortar. É realmente ansiedade alta. Nesse caso, ela falou que ela está se abrindo com a psicóloga. Quando o psicólogo, no atendimento, percebe que é interessante trazer o pai para dentro da conversa, o psicólogo faz isso? O adolescente sempre na orientação, né? Pela idade dela, a gente já traz aquilo que se for muito pontual. E sempre se o adolescente permitir que fale, porque a gente tem o sigilo, a terapia é do adolescente, não é dos pais. Então, se os pais precisam de orientação, eles podem buscar o psicólogo para ver o que eles podem fazer. Mas se abrir, falar, talvez realmente ela não vá se abrir com os pais, porque o adolescente tende a confiar mais nessa fase nos amigos, talvez no psicólogo, do que nos pais. Por falta de diálogo, aí tem que avaliar toda a família, tudo que a gente já conversou aqui hoje. Tem mais participação, vamos lá, senhor gente, Cris vamos Magalhães? Lá. Vamos abrir para o povo aqui, maravilha ter essa consulta grátis na sua tarde. Na tela, estamos terminando o programa de hoje, mas o Flávio está participando, é um papai. Ele falou o seguinte, o Flávio fala, tenho 3 filhos, os 2 mais velhos têm 8 e 10 anos e não obedecem de jeito nenhum. Dão mais trabalho que o neném de 2 anos. Isso é normal? O Flávio está dizendo, e aí, Débora, me diz um negócio, na normalidade que o pai tenta nessa Será que fase. são gêmeos? Os 2 mais velhos têm 8? Foi isso que eu entendi? Não, é um 8 e um de 10. Tá. 8, 10 e 2, né? Nossa, Cada um numa fase. Eu brinco que é igual jogar videogame, né? Cada fase vai ficando cada vez mais difícil, né? Não fica mais fácil. Mas é a questão de você adaptar e entender que fase que ele está vivendo. Às vezes, esse difícil é o quê? O que é esse difícil para o pai e para a mãe? Às vezes, esse difícil é algo que está mais em você do que na própria criança, né? E no adolescente. Então, às vezes, os pais precisam entender e se conhecer para poder saber lidar. Será que o difícil é o temperamento dele que é igual ao meu? Ou é o temperamento dele que é tão diferente do meu? Será que a minha falta de controle sobre ele está me deixando ele difícil para mim? Então, esse difícil é mais para o pai do que eles. Então, se ele está achando os filhos muito difíceis, ele precisa se reavaliar, entender o que está acontecendo dentro dele. Boa. Para compreender o que é difícil para ele. Muito boa. Tem uma situação essa difícil resposta. aqui, Suzane. Situação difícil. Acabou o programa. Acabou o programa. Você acredita, Débora? Passou voando, mulher. Você falei que quando começa a pegar o voo, depois que voa, rápido. A gente tem que agradecer a Débora aqui, né? Débora, a gente quer muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Trouxe assim, informações esclarecedoras para mudar
a nosso ponto de vista, né, instalar a nossa mente para olhar para algumas coisas. Então, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês aí pela oportunidade. Gostei bastante de conversar com vocês. Tá passando aí os contatos da Débora. Se você tiver mais dúvida, pode correr lá no Instagram dela e perguntar, tá? De repente não foi contemplada aqui a sua interação, a sua pergunta. Você pode ir no Instagram que ela vai responder para você. Infelizmente, o nosso programa acabou, gente. Daqui a pouco tem Vida e Saúde. Na segunda-feira a gente espera por você às 2h30 da tarde. É isso, né, Cris? Nós dois aqui. Juntinhos. Juntos. Bem, E vamos falar quanto tempo a gente sobre... já está junto? Já? Estresse pós Homem, já tá dando quase um mês. Quase um mês Quase um já? mês. Que legal, E na gente. segunda-feira a gente vai discutir sobre transtorno de estresse pós-pandemia, tá bom? E a gente quer você juntinho com a gente. Vamos despedir aqui na câmera 3? Vamos, Beijo. vamos. Um abraço para Bom fim de você. semana, gente. Um feliz sábado maravilhoso, tá? Que Deus te abençoe, te dê muita paz. Vamos descansar, que vale a pena. Mas a programação da TV no tempo continua. Continua. Vida e Coladinha Saúde. aqui com a gente. Hoje tem um feliz sábado. E tem só coisa boa. Continua aí, tá? Um abraço.